Então hoje, antes do estudo, sempre fazemos a prece final. Eu convidei o querido Márcio e, em seguida, o irmão X, os aflitos. Sejam todos muito bem-vindos, muita paz, muita luz. Então, vamos agora, nesse instante, na prece inicial. Márcio, é com você. Obrigado, querida. Meus amigos, meus irmãos, boa tarde a todos. Que a paz de Deus esteja e permaneça conosco, hoje e sempre. Eu pediria aos amigos participantes deste grupo que, nesse momento, estamos convidando todos os presentes para que, mais uma vez, elevemos os nossos pensamentos aos céus e agradeçamos ao Pai e à espiritualidade amiga por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para o aprendizado de conhecimentos da nossa doutrina, que são relevantes para a nossa caminhada na direção da luz e, por conseguinte, da nossa plena felicidade. Assim pedimos permissão ao Mestre Jesus para dar prosseguimento a esse encontro de hoje, rogando então aos céus para que tudo que for aprendido durante esse encontro se consolide em nossos corações e sirva para a nossa melhoria espiritual, com o fim de nos tornar mais humildes, solidários e conscientes da nossa responsabilidade com a divindade e com o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Ok, né? Muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Divino Mestre nos envolva nessa tarde de hoje, nessa tarde de estudos. Então, eu que eu estava falando com a Chori, eu troquei de notebook, tem que sempre habilitar o mixer, desabilitar, essa coiseira. Então, meus irmãos, meus amigos, admiradores da doutrina dos Espíritos, eu vos abraço, todos os irmãos aqui presentes dos dois planos, na pessoa dos nossos mentores espirituais, Chico Xavier e Maria Santíssima. Como de costume, Gilda Moraes e Verônica Guido, seja bem-vindo. Como de costume, eu sempre solicito, coloque um número, por gentileza, na área de texto. 46, muito obrigado, Wagner L. E aqui, meus irmãos, nós estamos filmando a sala. Posteriormente, as pessoas que não viram poderão ver novamente, ou poderão ver esses estudos nossos. 46, Wagner L. Quando eu digo Wagner L, eu estou falando para mim mesmo, porquanto há dois ouvidos, duas orelhas, né? Até Verônica Guido, que acabou. Então, é para todos. Wagner L. A declaração, ou melhor, a educação no lar, é a base da felicidade de nossos filhos. Dê toda a sua atenção para a formação do caráter dos seus filhos, sobretudo por meio do exemplo de sua própria vida. Não discuta jamais com sua esposa, com seus filhos, com seu neto. Não dê jamais um passo errado. Viva de tal forma que seu filho possa orgulhar-se de você, os seus netos, vendo em seu exemplo um modelo que deve ser seguido para ser um homem de bem. Pois é, né, meus irmãos? Então já foi dito, e dito com proficiência e propriedade, que as palavras, de uma certa forma, orientam, determinam e diz o que devemos fazer. Mas o exemplo arrasta. Porque eu constantemente vou ao centro, minha esposa, meu esposo, a minha sogra, aquele filho mais velho meu não vai. Ou por outra, eu sou espírita há muitos anos, e mesmo durante esse tempo, minha família, ou aquela pessoa que eu amo, não me acompanha. O que eu faço? Está aí a mensagem, de uma certa forma, exemplificando de maneira clara, objetiva e direta, que é através do exemplo. Seja um homem de bem, faça as coisas boas, façam de maneira virtuosa, porque em assim procedendo, com certeza você vai atrair
pela própria sintonia, ao centro, ao local que você está frequentando, aquela pessoa que você ama, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, através do seu exemplo, né? Então, é o exemplo. Valeu, WH? Meus irmãos, admiradores da doutrina espírita e as pessoas que estão, talvez, aqui pela primeira vez. A nossa doutrina, ela é constituída de 3 pilares, vamos dizer assim. O primeiro pilar, que é o pilar ciência, de onde a mesma nasceu, vem através da comunicação dos espíritos, estuda a parte de comunicação, que foi onde nasceu. Kardec começou, aonde havia brincadeira, aonde havia diversão, ele começou a estudar fenômenos por detrás daquilo. Então essa é a parte ciência. E isso está mais no livro dos médios, que é a comunicação dos espíritos com o mundo corpóreo. A segunda parte é a filosofia. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, e em função do que aqui eu faço, o que serei? Essa é a parte filosófica, é o questionamento, é o perquerir, é o perguntar. E em decorrência da ciência e da filosofia, há a parte moral, que aqui no Ocidente nós denominamos religião, a parte religiosa, que é o que vamos estudar hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, se você não tem a sustentação ciência, se você não tem a sustentação filosófica, você não compreende a parte moral. Por que Jesus ressuscitou o terceiro dia? Como que ele andou sobre as águas? O porquê da transformação da água e do vinho? Como se processava de imediatamente, sobretudo pela imposição das mãos, aqueles dito milagres? Então, precisamos necessariamente compreender e entender a parte científica e filosófica para, posteriormente, chegar nesta parte moral e religiosa. E até porque o primeiro livro dentro da doutrina, denominado Obra Geral, foi o Livro dos Espíritos, que é mais no campo, ele envolve todas as outras obras, mas ele mais no campo, né? Ele tem a parte ciência, que é o questionamento já é a parte filosófica, e tem a parte moral lá. Mas houve o Livro dos Espíritos. Posteriormente, o Livro dos Médiuns, o Manual dos Evocadores. Para a terceira obra será qual? Essa que nós estamos estudando, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, como está aí no texto, né? Bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, o que tem o coração compungido. Mas será que Jesus, ao falar isso em parábola, ou melhor, ele falou, os evangelistas colocaram, inseriram no evangelho, porque Jesus não escreveu nada. Ele quis, de uma certa forma, fazer epopeia ao sofrimento, aos que sofrem, porque todos na terra, por ser um mundo de prova e expiação, sofrem. Mas Jesus referiu-se o bem sofrer, o saber sofrer, o sofrer com dignidade. Sobretudo, sabendo que há uma vida posteriormente a essa vida. Uma vida de amor, uma vida, vamos dizer, de beleza, a qual, no momento, a matéria nos obstacula, nos impede, pelo próprio corpo físico. Então, é o bem sofrer. O som está com pique? Então é o bem sofrer, meus irmãos. Sofrer com resignação. E a pessoa que sofre sem resignação não sabe o porquê sofre, o valor desse sofrimento, e não acredita numa vida pós essa vida, ele, naturalmente, para abreviar esse sofrimento, recorre ao suicídio.
Então você deve sofrer com resignação, sabendo que tem uma vida posteriormente a essa vida. Nesse aspecto, quando você tem calma, quando você tem resignação e sofre com amor, aí sim, esse é o que Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem, os aflitos, os que choram, porque deles é o reino do céu. E até porque, meus irmãos, amigos e admiradores da doutrina espírita, nós, no plano errático, nós quando antes de encarnarmos, solicitamos para que passássemos por essas provações, por essas dores, por essas intempéries. E para que isso tudo? Não tenha dúvidas que foi para redimir, para, de uma certa forma, resgatar aquela duplicata, resgatar aquele débito que nós temos. Então, quando sofremos, ao invés de maldizermos, de clamar por justiça, de falar que tudo ocorre com a gente e nada ocorre com o vizinho, porque as coisas não dão certo para a gente e para aquela pessoa, ou para aquele parente, ou para aquele amigo, tudo parece fluir às mil maravilhas. Ora, quando nós somos sabedores que há uma vida posterior e que nós estamos resgatando um débito, o qual solicitamos à divina providência para pagá-lo, nesse aspecto é que Jesus bem colocou: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que têm sede, bem-aventurados os que têm fome de justiça. Então, este sofrimento, com paz, com resignação, com calma, ele é um preservativo contra a loucura e contra o suicídio. A loucura por quê? Normalmente a loucura advém desta vida atabalhoada, desse querer sempre ter, uma vez que a sociedade nos impõe que aquela pessoa mais bem-sucedida, ou por outro, o homem ou a mulher de maior sucesso, são aqueles que mais bens materiais aquinhoa. E nós, para sermos pessoas de sucesso, corremos atrás com contundência, com veemência, com suor, e muitas vezes não atingimos esse sucesso, não atingimos esses parâmetros estipulados pelo meio social. O que ocorre? Nós desesperamos. Nós ficamos tristes, nós ficamos com o coração compungido e apertado. E assim procedendo, a gente começa a desestruturar mentalmente. No primeiro momento, uma pequena angústia. Num segundo momento, uma ira, uma raiva, para culminar com a depressão, que é o motivo a doença do século, para, num terceiro estágio, redundar-se em uma loucura. Mas, se temos calma, se somos lenientes, se somos sabedores que Deus, a divina providência, jamais dá carga superior ao que os nossos ombros podem aguentar, aí sim, essa resignação nos dá força, nos dá equilíbrio e nos dá esperança, porque somos sabedores que aqui estamos transitoriamente, pois a nossa vida de fato é espiritual e estamos temporariamente humanos, estamos aqui nessa terra, que iremos viver em torno de 70 a 90 anos, em média, 70 a 90 anos, isso para a eternidade é um piscar, é como um raio. Então é muito rápido. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes você solicita um espírito familiar. Quando eu digo espírito familiar, ele pode ser de família propriamente dito, mas Kardec ele fala muito bem relativamente ao espírito familiar, espírito conforme a sua sintonia. Se você está num diapasão, num viés, numa sintonia boa
dadivosa, virtuosa, necessariamente você, por osmose, vai aproximar espíritos bons. Por outro lado, se o seu pensamento é um pensamento não dadivoso, um pensamento de luxúria, de querer sempre ter, de inveja, de ciúme, ora, você, pela mesma forma, vai ter ali secundar, ali tutelar espírito dessa mesma ordem. E Jesus bem disse, se evocar uma pedra, a pedra pode falar. Aquele monte pode falar, aquela cadeira pode falar. Por quê? Porque existem espíritos pouco evoluídos que toma a personalidade e por aquele objeto manifesta. Então, daí que, muitas vezes, você pergunta, para aí, Décio, então eu posso, ou alguém pode a mim fazer mal? Perfeitamente. Se eu pego, vamos dizer assim, um bonecozinho, começo a enfiar agulha, penso de forma malignamente, penso de forma não altruísta, e nesse pensamento emito expressões verbais, ou mesmo através do próprio pensamento, olha, a Shari é assim, eu não gosto dela, eu desejo isso e aquilo para ela. Se ela estiver na mesma sintonia, pode naturalmente ela ser influída, dado esses pensamentos meus, ser influída por espírito que está naquele mesmo padrão vibratório. Então, nesse aspecto, é aquilo que a gente fala, o mal pega. Mas observe, meus irmãos e amigos, jamais o mal pode prevalecer sobre o bem. Isso porque Deus não permite. Porque se assim permitisse, o mal prevalecer sobre o bem, ele estaria sendo injusto. E uma das suas características, uma das suas virtudes, porque são infinitas, as bondades, as benesses, as virtudes de Deus, uma das suas virtudes, não sendo racionais, não sendo coerente, deixa de ser Deus, deixa de ser o divino Criador e a inteligência suprema. O mesmo ocorre com o suicídio, né? Falamos de loucura. O suicídio, pela mesma forma. Quando você acha que a vida não está boa para você, que esses problemas são eternos, que tudo que você faz é errado, as coisas não hileram, não, vamos dizer assim, o carro está sempre saindo fora dos trilhos ou da estrada. Então o que eu devo fazer? Suicidar, para que esses problemas se dissipem, acabam. O que, na verdade, nós, espiritistas, somos sabedores que isto é um engodo, isto é uma mentira. Por que é mentira, Décio? Porque a vida simplesmente não termina após o túmulo, após a morte física. Pelo contrário, ela vivifica mais, ela tem uma maior constância, porque o espírito liberto desse corpo e dessa matéria, ele tem mais liberdade para transladar de um ponto a outro. Conforme o seu estado evolutivo, ele volita. E o que é volitar? De uma maneira tosca, é como aquele trem-bala no estado, lá no país, no Japão, né, que flutua, que flutua sobre os trilhos. Então, volitar é o flutuar do espírito de um ponto a outro e com a rapidez do pensamento, mais do que o pensamento. Colocou rapidez do pensamento porque aqui na Terra, no orbe em que vivemos, é a coisa mais rápida que nós concebemos. Mas, na verdade, é mais rápido. Por isso que, hoje, aqui e agora nós somos 22 pessoas e considere-se, nós estamos numa sala com o Décio presente e a espiritualidade toda, ela está aqui comigo e está com você. Porque para
a espiritualidade, ou para os espíritos, sobretudo os espíritos mais virtuosos, de luz, ou mais evoluídos do que nós, não existe distância. Muito embora não tenha ubiquidade, ou seja, eles não podem dividir, mas como o sol se esparge, como a luz do sol reflete a todos os locais ao mesmo tempo. Se reflete a todos os locais ao mesmo tempo. Falávamos outrora, e isso podemos repetir à exaustão, que nós temos, e todos temos um espírito protetor, denominado anjo guardião, anjo da guarda, guia protetor, o nome não importa. E esse guia protetor, por ser um espírito bem mais evoluído do que nós, pode naturalmente ser pela mesma forma espírito protetor, anjo da guarda de várias outras pessoas. Por quê? Porque ele pode estar no local ao mesmo tempo. Então, concluindo. Aqui nós estamos numa sala, tem uma proteção espiritual muito grande, e essa proteção espiritual está aqui, aí, em todos os quadrantes. E inclusive nós temos pessoas fora do país, né? Também, e isso não há. Tiqueté coloca nuvem de testemunha, é isso. A nuvem de testemunha, Tiqueteco, seriam espíritos, e a 459, de uma maneira muito inteligente, Kardec questiona os nossos imortais. A espiritualidade pode nos influenciar? Aí a mesma respondeu, mais do que vós imaginais. De ordinário, somos nós que intuímos, lhes dirigimos. Então, quando fazemos alguma coisa, Tico-Teco, e pensamos que eles, ou seja, essa nuvem de testemunha não nos vê, vê e ouve. Porque aqui na Terra, ou no planeta que vivemos, eu penso mal de você, muitas vezes eu quero praticar e algumas vezes há a consecução desse ato, mas no momento em que eu penso, você na condição de espírito encarnado não sabe, muito embora há circunstância que sim, mas isso é um aspecto de mediunidade que não é o objeto de estudo dessa tarde. Mas agora, quando você desencarnou, quando você está no plano errático, ou seja, na pátria espiritual, tudo que você pensa, o espírito sabe. Tudo que você vai fazer antes precede o pensamento. O espírito ou os espíritos sabem. Por quê? Porque a comunicação espiritual ou as comunicações espirituais são se processam pelo pensamento, é através do pensamento. Pensamento é energia, energia é matéria condensada. Então, por isso que no início dos nossos estudos, falávamos. E Chari colocou com muita propriedade, ele nos acotovela, nos rodeia dioturnamente, ou seja, de dia e de noite. E não tem essa, meus irmãos e amigos. Morremos, vamos para a pátria espiritual. Existe o mundo dos espíritos? O mundo dos espíritos, dá o retorno aí para o Nancheri. O mundo dos espíritos é esse mundo onde nós estamos. Olha aí o que a colega colocou. Os espíritos nos acotovelam, nos rodeiam, está presente onde nós estamos. O mundo espiritual, então, é esse mundo aqui. É esse mundo onde nós estamos. Na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, o que contém o universo? Os imortais responderam de uma forma efetiva. Matéria, espírito e Deus. Ora, matéria, espírito e Deus. Então, o universo é aqui onde nós estamos. O mundo espiritual é aqui. Então, esse é o mundo espiritual. Nós não vamos para lugar diferente nenhum do que estamos. Evidentemente que, ao galgarmos posições mais evoluídas, e está destinado a nós, como o próprio Espírito de Verdade, constituído dessa pleiade de Espírito diz, os mundos dadivosos. Isso é evolução relativa, porque a absoluta não terminou.
São 5 mundos, nós estamos no segundo mundo e, repito, não canso ou não devemos cansar de ressaltar, porque aquilo que a gente fala impregna, fica, retém em nossos pensamentos. O primeiro mundo, didaticamente dividido por Kardec, foi o mundo primitivo, onde praticamente existe o quê? Existe o mal. O ser humano, o espírito, luta pelas necessidades básicas, sexo, prazer, comida, etc. O segundo mundo, que é o que nós estamos, e veja bem que nós estamos mais próximos da primitividade, ou do início, do que os mundos dadivosos, que é o quinto mundo. Nosso mundo de prova e expiação. Aqui existe o quê? Existe o mal e existe o bem. Muito embora, mais mal do que bem. E foi perguntado, e quando? Por que o mal prevalece sobre o bem? Porque existe mais mal do que o bem? A própria espiritualidade também respondeu. Porque os espíritos bondosos, os espíritos bons, eles são dadivosos, são tímidos, né? Os espíritos maus são audaciosos, eles são renitentes, eles são contundentes, eles falam mais alto. E os bons muitas vezes são até omissos. Pois bem, o terceiro mundo é o mundo... Seja bem-vindo, Osmar, Nando e Nassim. Paz e luz, a sala, a luz no caminho. O terceiro mundo é o qual? O mundo de regeneração, para onde a Terra está caminhando. E o que constitui o mundo de regeneração? Há, atualmente, vários espíritos regenerados, vários espíritos bons. Mundo de regeneração quer dizer que há, em nível de igualdade, espíritos bons e espíritos maus. Na Terra, atualmente, há mais mal do que bem. No mundo de regeneração vai ser igual. Mundos felizes. Vai haver mais espíritos bons do que mal. Ah, sim, mas o mal existe, sim. Mas nos mundos felizes, o bem vai prevalecer. E no mundo ditoso, Décio? No mundo ditoso, simplesmente a ausência do mal. No mundo ditoso, a ausência do mal. Então, só tem o bem. Aí, nesse aspecto, vai prevalecer tão somente o bem. E à medida... Meus amigos, senhores e senhoras, e amigos da doutrina, à medida dessa evolução, os corpos que servem de habitabilidade, de morada, vamos dizer, de clausura ao espírito, ele vai tornando mais tenro, mais diáfano, mais etéreo. Ou seja, para chegar nos mundos dadivosos, quase que confunde perispírito e espírito, quase não tem matéria. Então, nos mundos dadivosos, que estão os espíritos que são denominados assessores de Deus, trabalham na cocriação. Fernando coloca, mas muito do mal que nós chamamos de mal seria prova e até expiação de débitos passados. Muito bem, Fernando. Fernando coloca que muito mal existente seria expiação, muito embora nós não viemos nesse mundo para sofrer. Eu não vim nesse mundo para cair de avião, não vim para ser queimado lá em Santa Maria, naquela boate, eu não vim para ser desterrado num pé ou num sopé de montanha, eu não vim para morrer num tsunami. Você, Fernando, e todos que estão aqui, não temos dia preciso para morrer e a forma de morrer. Ou seja, não tem destino na verdadeira acepção da palavra. Você abrevia a sua vida através da utilização do seu livre-arbítrio. Se você não tivesse morado no pé da montanha, se você não tivesse ido à boate de Santa Maria, se você não tivesse feito aquela viagem de turismo a uma praia que foi vítima de um tsunami, você não teria perecido. Mas para aí, Décio. Nesse aspecto, quando você diz que não tem destino, então Deus está sendo injusto, porque está ceifando vida de crianças e velhos, sobretudo. Não.
na nossa pequena imaginação e, conclusão, achamos que muitas vezes pode haver alguma injustiça. Quando há uma série de vidas ceifadas, exterminadas, sobretudo de pessoas jovens, crianças e velhos. Mas tudo tem uma razão de ser, tudo tem um real sentido de acontecimento. E normalmente, sobretudo depois de décadas, em algum local que houve uma tragédia, algum local que houve uma injustiça segundo a nossa imaginação pífia, vai, num segundo ou terceiro momento, promover uma evolução naquela região. Temos aí, e citamos como exemplo, Japão após a Segunda Guerra Mundial. E podemos citar dezenas de outros. Então, Tico Tex, somos mortos pelo nosso livre-arbítrio. Veja bem, Wagner, um caso, por exemplo, que nós estamos estudando aqui relativamente ao suicídio. Eu sei, na condição de médico, que comer, ingerir carboidrato, comida gordurosa, fazer uma série de alimentação não saudável, isso aí eu estou adquirindo hábito e estou introjetando composições ou substâncias químicas em meu organismo que vai concorrer para a debilidade orgânica de algum sistema. Sistema circulatório, sistema respiratório, etc., que vai culminar com a morte. Ora, nesse aspecto, o nosso livre-arbítrio, ele foi o responsável. Nós suicidamos, muito embora inconscientemente, né? No caso de um médico, no caso de uma pessoa que tem essa consciência, nada de inconscientemente. Ele soube que diminuiu a vida em X anos ou em X décadas. Por outra, se eu pego um revólver, uma arma, colocar na cabeça um 38, dificilmente, ou talvez você nunca viu falar alguém que deu um tiro na cabeça de 38 e ficou, ou jogou-se à frente do trem, não morreu. Por que fez isso? Tanto o tiro, como o jogar, como o projetar, como lançar à frente do trem, foi um ato de quê? De livre-arbítrio. Tomei uma aguinha aqui. Então, nesse aspecto que Tico Teco fala, o livre-arbítrio concorreu para a morte. Nesse aspecto, e sempre é. E por que os espíritos, já estamos chegando no fim, tá, Xandri? Por que os espíritos superiores, ou esses espíritos mais evoluídos, não chegam, Décio, você está fazendo a coisa errada, não faça isso, faça aquilo. Sim, fazem. Eles fazem, eles nos intuem, nos inspiram. Eles nos inspiram para trilharmos o bom caminho. Nós, sendo cabeça dura, nós, sendo recalcitrante, nós, querendo sempre levar vantagem em tudo e em toda situação, que repelimos. E muitas vezes, vamos observar, vamos seguir conselho de espíritos, né? Totalmente desfocados da realidade, espíritos vinculados ao sexo, vinculados a vícios, vinculados ao mau proceder, vamos dizer assim. Então temos vários espíritos que nos induzem ao lado bom, ao caminho certo, ao caminho dadivoso, mas quase sempre nós escolhemos o outro lado da moeda. Bem o mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, pois dele é o reino do céu. Jesus, mais uma vez, falando em aflito, nem aquele cidadão que está com a encefaleia, que está dor de cabeça, oh meu Deus, eu não aguento mais, oh essa bursite minha, oh essa erisipele, oh essa dor de perna. Não, ele está falando aquele cidadão que está aflito e que sofre com calma, com resignação, que tem fé. Fé por quê? Porque sabe que há uma nova vida, um porvir que, na verdade, não é a nova vida, é uma vida dinâmica e uma ampliação de um bem maior. Uma ampliação de um bem maior. O desânimo
é uma falta, porque tem gente que é muito desanimado. Tem pessoas que é extremamente pessimista, a coisa não vai dar certo, não vai dar certo. Tudo para mim, para o outro dá tudo certo. E esse Roosevelt estava falando, a palestra eu cheguei um pouquinho depois da Shari, a Shari já tinha colocado, não sei se ele disse isso, mas com relação ao pensamento, disse que tinha um positivista, um pessimista e um realista. E o positivista, vamos começar com o negativista. O negativista chegou lá na beira do lago, foi pegar o barco, a vela, tudo. Não, eu não vou pegá-lo, eu tenho que ir para outra parte, mas não está ventando, como é que eu faço? Eu não vou. O otimista, não, eu vou entrar, não está ventando agora, mas agora mesmo vai entrar, o vento vai bater nessas velas, logo, logo eu estarei do outro lado. Aí chega o realista. Ele viu, não tinha vento. Ora, não tem vento. Não tem... O que ele fez? Ele entrou dentro do barco, suspendeu a vela, muito embora não havia vento, pegou o remo e começou a remar. Então, na verdade, nós temos na vida e sobre todo aspecto, sermos prudentes, como a serpente, e manso como os pombos, né? Num rio, nós devemos navegar pelo dorso, pelo centro, pela sua parte central. Isso porque as suas laterais tem pedra, tem toco, tem barro, tem algum obstáculo. Ou por outro, nós não devemos ser nem 8, nem 80. Não devemos ser pessimistas demais e nem otimistas demais. Vamos ser realistas. Então, quando sofremos, vamos ver a causa desse sofrimento. Vamos ver por que estamos ali e daquela situação. E que tudo, através da fé, e somos sabedores que aquilo é passageiro. Mesmo que é uma doença que nos persegue, nos acomete há décadas. Mesmo assim, não devemos perder a calma. Mas por que não, Décio? Porque simplesmente foi nós que solicitamos, nós que desejamos, nós que veementemente pedimos. Eu não pedi para nascer, meu pai, o senhor está fazendo. Pediu sim. Aliás, não pediu não. Chorou, implorou. Eu muitas vezes implorei para nascer com essa doença, ter essas vicissitudes, sofrer isso, sofrer aquilo. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Eu lhes pergunto, há algum questionamento? Em não sendo, eu passarei a dirigente da sala para fazer o encerramento ou indicar a pessoa que a faça. Para mim, o sol no suicídio, deixa eu ler a área de texto. Wagner, para melhor entendimento, leiam as questões do Livro dos Espíritos no capítulo da Lei de Liberdade, questão sobre o livre-arbítrio. E na verdade, né, Wagner, já foi dito que aquele que lê, ou aqueles que leem, mais sabe. E naturalmente, aqueles que mais sabem, melhor decide. Então, se você tem mais conhecimento, se introjeta dentro de você, sedimentação e subsídios, você naturalmente tem condição de implementar o seu livre-arbítrio de maneira mais sustentável, de maneira mais concreta. Maravilha, Márcia, maravilha. Meus irmãos, muita luz, muita paz, um beijo em vossos corações. Volta. Então, para bem entender, compreensão que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio. Então, neste momento, é o momento da nossa prece final, lembrando a todos que toda quarta e toda sexta-feira, então, lembrando que toda quarta-feira e toda sexta, às 15 horas e 30 minutos, a sala Luz no Caminho, às 15 horas e 30 minutos. E com certeza o irmão X vai retornar, né, dando continuação ao estudo do Evangelho, esse capítulo. Então, nesse momento, eu convido a todos, né, se desejarem, pegar o seu copo com água ou mentalizarem as suas águas. E também vamos vibrar com esta prece de Bezerra de Menezes por todos que sofrem. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus,
através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício de todos aqueles que sofrem, sejam males físicos, espirituais. Bons espíritos, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. Neste momento, espiritualidade amiga, querida, benfazeja, que sempre se faz presente, e principalmente aos médicos espirituais. E assim, querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais este dia, esta tarde, estes momentos reunidos em teu nome. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço